Bem-vindo à terceira temporada do MIP Talks, o podcast oficial do programa MIP Experience. Aqui você encontra conversas com quem está transformando o campo e o mercado por meio do uso correto de biológicos, boas práticas agrícolas e inovação sustentável. Acesse mipexperience.agr.br e saiba mais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast MIP Talks, que é uma realização do programa MIP Experience. Estamos na terceira temporada do podcast. Você é sempre muito bem-vindos aqui. E aproveito para te convidar que revisite os nossos episódios já disponíveis desde maio de 2023. Tivemos um pouco mais de 40 episódios aqui nesses últimos 2 anos e um prazer muito grande, porque nós estamos sempre trazendo pessoas importantes com ponto de vista super diferenciados com relação ao manejo integrado de pragas, o uso de biológicos em programas de MIP. E aqui nosso objetivo principal é traduzir o manejo integrado de pragas como alimento seguro e sustentável lá nas gôndolas dos supermercados. E ajudando nessa comunicação entre produtor, varejo, pesquisadores. Né? E hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui a Yelitza. Né? Ela vem contribuir conosco com um assunto extremamente importante, que é a cooperação técnica e científica internacional. Como é que a ciência, né? O desenvolvimento da ciência tem trabalhado as questões de MIP no campo. Yelitza, seja muito bem-vinda ao MIP Talks. Vou pedir para que você se apresente aqui para o nosso público, o pessoal que está nos acompanhando nesse episódio. Muito obrigada, Dr. Marcelo, pelo convite. Para mim é um enorme prazer estar com vocês nesse espaço dedicado, né, a discutir temas de importância no contexto de produção sustentável, como é essa implementação, né, de programas de manejo integral de pragas e controle biológico dentro dessas ferramentas sustentáveis utilizadas. Como bem você apontou, meu nome é Yelitza Colmenares e tenho a responsabilidade, então, de tanto implementar como coordenar também essas iniciativas dentro dos programas de cooperação técnico-científica, tanto em América Latina, né, em todos os países da região, e isso, obviamente, dentro do Brasil, com os parceiros estratégicos em cada um desses países. E é uma responsabilidade muito grande, né? E também acho que existem grandes oportunidades, assim como grandes desafios nesse trabalho. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Como é que você hoje está no Brasil, né? Como é que você chegou aqui? Contasse um pouquinho para a gente aqui, conhecê-la um pouquinho mais. Muito obrigada. Em 1999, me formei como engenheira agrônoma. Né? Teve essa grande responsabilidade também de começar esse trabalho já articulado com os produtores a nível de campo. E ali foi apresentado para mim, dentro da parte de pesquisa, né, a Unesp FCA, né, de Botucatu, no qual teve o privilégio de trabalhar com vários dos diretores, né, que estavam ali na parte de procura, né, de talentos, de estudantes que gostariam de fazer parte do programa CAPES International. E ali teve a fortuna de vir para Botucatu, né, essa pequena cidade, se escuta como se fosse África do Sul, como muitos colegas às vezes comentam. E desde ali comecei essa pesquisa e essa introdução que era o mundo agrícola brasileiro. Né? Teve, então, a partir desse momento, já a oportunidade de aplicar para o mestrado. Fiz mestrado e doutorado na Unesp FCA, junto com o Dr. Carlos Federico Wilken, que teve o grande prazer de ter esse grande mestre, né, como meu orientador. E desde aí comecei a ser exposta já no doutorado para os projetos de cooperação da FAO. De fato, parte dos meus trabalhos de doutorado foram feitos, né, com essa ajuda financeira da FAO na região do Caribe. Tá. Então, aí terminei indo para o Caribe, trabalhando para a FAO, e nesse mesmo momento me introduziram já o que era já a parte de pesquisa, né? Já dentro dos projetos de cooperação, através da FAO e CAB International, organização para a qual trabalho, né, desde 2005.
terminei o doutorado e já terminei na Suíça, no centro da CABI Suíça, que é dedicado também para os estudos com foco em controle biológico e produção sustentável. Muito bom. E qual foi o objeto do seu trabalho durante a pós-graduação? Sim, durante a pós-graduação foi bem interessante porque eu queria muito mesmo ver a abrangência do controle biológico, né? Tanto para a parte microbiológica, então no mestrado trabalhei mais com entomopatógenos, vírus e bactérias entomopatogênicas, enquanto no doutorado já foi submergida no mundo de cooperação internacional dentro do que era controle biológico clássico, controle biológico aplicado, né? Para controle de algumas espécies invasoras que foram introduzidas nessa época na nossa região. Ok. É interessante você colocar isso, porque aqui nós falamos muito em controle biológico, mas nós falamos muito mais no controle biológico aplicado, na aplicação de produtos biológicos hoje, que realmente, que nesse momento é uma realidade no campo, né? Mas você traz agora o controle biológico clássico também. Essa é uma das linhas, então, que você atuou, né, com o controle biológico clássico e também com aplicado. Exatamente, dentro do contexto desses pacotes que eram formados para a produção sustentável, né? No desafio que a gente tem assim constante dessas introduções, né, biológicas, né, de diferentes patógenos, pragas que vêm afetar as culturas agrícolas, está justamente como manejar elas de forma sustentável. E muitas vezes elas vêm de outros continentes, de outros lugares, e é necessário avaliar um pouco ali quais que são esse complexo de inimigo natural dentro da zona de origem, né, que possa nos ajudar com esse manejo sustentável da espécie na nossa região. Elis, aqui no Brasil você tem algum exemplo recente de controle biológico clássico que você pudesse Brasil dividir? Tem vários deles, né? Exato. Nós temos uma grande vantagem na região neotropical, né? Que é difícil já uma espécie invasora que a gente não tenha pelo menos um predador, né, ajudando na regulação da população da espécie. Então, isso já é uma grande vantagem. Exatamente. E aqui no Brasil, por exemplo, temos muitas espécies introduzidas, Drosophila suzuki, Haliomorpha halis, que são obviamente de origem asiática, né, e que foram introduzidas para a nossa região. Helicobacter parmigera, que veio é de origem africana também, e que a gente conhece o impacto, né, que teve a introdução dessa espécie para commodities de alta importância dentro do Brasil. Mas assim temos exemplos na América Latina inteira, né? Agora temos um patógeno, a raça 4 tropical, Fusarium oxysporum, né, que ataca justamente a produção de bananas. E nossa região somos exportadores de banana por excelência, especialmente para dessert, né, para sobremesa. E daí vem justamente a preocupação, porque sabemos o impacto que esse patógeno tem causado, né, nas outros continentes onde já vem impactando na produção de bananas. Então, é uma preocupação, né, que tem a região inteira com essas constantes introduções na nossa região. Muito bom. Acompanhamos aqui juntos, há algum tempo atrás, a introdução do Chleurocoides nock para controle do Taumastochores peregrinos, né, que é lá na cultura do eucalipto. Então, temos alguns exemplos, né? Acho que desde o ponto de vista de produção florestal, é onde temos os melhores exemplos de controle biológico clássico aplicado, né? Dentro do Brasil e na América Latina como um todo. É interessante trazermos esse assunto para cá, para o podcast, porque ele é pouco comentado. Então, acho que isso é bem interessante. Agora, eu queria entender um pouquinho da CABI. Se você pudesse explicar o que vem a ser a CABI, para quem está nos acompanhando aqui, não conhece muito bem, você que tem desde 2005. Desde 2005. Desde 2005 Exato. Você tem trabalhado. Você puder explicar para a gente qual é o papel, qual a função, como funciona? Isso, CABI como organismo internacional, né? O grande diferencial é que justamente trabalhamos de forma muito articulada com a comunidade científica. Então, temos uma forte base científica dentro de nossas atuações, né? Nesse sentido, então, trabalhamos em tudo que são problemas para agricultura e meio ambiente, e dentro desse trabalho articulado com a comunidade científica, a CABI procura recopilar tudo aquilo que é já validado, né, com evidências científicas que sabemos que funciona, né, no manejo dessas pragas e doenças a nível de campo, e levar para a mão de quem mais precisa, né, tanto produtores quanto técnicos extensionistas a nível de campo. Então, basicamente, é ciência aplicada, né? E essa é a beleza, a satisfação que eu tenho, como cientista, por um lado, mas também dentro dos projetos, de ver a ciência já em mãos de quem realmente precisa dessa informação e dessa informação tecnológica. O que não é fácil, né? A transferência do conhecimento, acho que talvez é um dos pontos mais que nos desafia mais, né? Quando falamos em manejo de pragas, né? E onde está a sede
da CAB? Sim, Sede principal. A sede principal está em Wallingford, em Londres. Em Londres. Nós temos mais de 100 anos de ter sido fundados e também com uma forte base britânica, né? Já que começamos sendo parte do Commonwealth britânico, por isso o CAB, no começo era justamente o centro, né? Basicamente o escritório de agricultura do Commonwealth, né? Britânico, e depois, através de um decreto das Nações Unidas e por atuação em diferentes países que não eram necessariamente parte do Commonwealth, já passamos a ser, então, considerados como organismo internacional sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, tá. E ela está, a sede principal em Londres. Exato. E os escritórios distribuídos mais ou menos por quantos países? Nós estamos agora presentes em redor de 48 países, né? E o número continua em aumento devido à implementação e os países membros que temos. Agora temos alguns países membros que também estão em processo de adesão, né? E diferentes programas que são implementados a nível mundial. Então, temos o centro da Suíça, né, em Delémont, que também, igual que o centro da Inglaterra, tem essa dedicação para o controle biológico, né? Temos vários estudos e projetos de cooperação com esse enfoque dentro do que é o contexto de agricultura sustentável. E como que são levantadas demandas de projetos pela CAB? Isso é uma pergunta bem interessante, Marcelo, porque em caso de organismos internacionais como o nosso, que temos ao redor de 48 países membros, são esses países membros os que justamente dão o direcionamento das linhas de trabalho, né, para a abertura de novos projetos de cooperação. Então, os países membros são fundamentais, né? Esse ano, em setembro, vamos a ter a gente chama reunião de consulta, que basicamente se juntam todos os países membros das Américas, né? Temos Canadá, que também é um país membro, junto com todos os países membros, tanto da região do Caribe quanto América Latina, para discutir as prioridades dentro da área agrícola, né, para cada país. E dentro dessas prioridades nacionais, trabalhamos em formar, então, prioridades regionais para a priorização de temas que sejam levados, então, para o desenvolvimento de projetos de cooperação internacional. E quando nós pensamos no montante total de projetos, como é que a América Latina e o Brasil se posicionam dentro desse universo? De forma muito importante, especialmente o Brasil, né? Veja que é interessante, a gente trabalha em projetos de cooperação em países vizinhos, na Bolívia e outros países da região, eles conseguem ler português. E eu sempre fiquei com curiosidade, né? Como um país que não fala português, temos todos os textos técnicos na língua portuguesa, e é justamente pelo fato deles estarem seguindo aquelas tecnologias geradas pelo Brasil. Então, o Brasil, desde o ponto de vista de polo, como polo tecnológico, né, desde o ponto de vista de tecnologia aplicada para a parte agrícola, é muito importante. Então, a gente vê essa importância também, até nos textos, né, que são levados do Brasil e compartilhados com outros países da região. E em termos de relevância, assim, dizendo assim, a aplicação dos projetos, como é que nós estamos no Brasil? Isso, no Brasil... Temos em número de projetos, os principais escopos... Sim, CAB tem tantos projetos quanto iniciativas, né? Por exemplo, a iniciativa que temos junto com o MAPA, Ministério da Agricultura, que chamamos de o portal CAB de Bioproteção, que deixo aqui o convite para que tanto produtores, técnicos, estudantes, especialistas visitem essa plataforma. É uma colaboração, basicamente uma iniciativa público-privada, porque tanto trabalhamos com o MAPA, como com as diferentes empresas que dão suporte para que esse programa continue e que possa ser atualizado constantemente. Um dos grandes desafios que encontramos a nível de campo, a gente trabalhou com a Embrapa Agrosilvipastoril em Mato Grosso, junto com as diferentes agências de extensão, Emater e outras universidades também associadas dentro dessa região. E era bem interessante ver como, às vezes, as recomendações eram feitas do ponto de vista de quais são os bioprodutos mais eficientes, né, na regulação da população da praga, mas, infelizmente, nem os produtores sabiam onde que eles ligavam, como que ele tinha acesso para esse bioproduto. A gente dava recomendação, mas eles ficavam, e agora, né, me recomendaram esse bioproduto, mas não sei, nunca usei, e não sei para onde que eu tenho que ligar, né, ou para quem que eu preciso, com quem preciso entrar em contato para ter acesso a esse produto, né, para comprá-lo. Então, com essa, justamente devido a essa dificuldade, essa iniciativa foi lançada para facilitar, né, o acesso a esses bioprodutos a nível de campo, né. Então, basicamente,
para cada país tem sua própria plataforma, né? Através do mapa temos a plataforma Brasil, e dentro dessa plataforma do Brasil, então a gente ali vê que técnicos produtores podem selecionar através de praga-alvo ou também através da cultura, né? Quais são os bioprodutos ali para essa praga específica que está no mercado. O Plano Nacional de Bioinsumos, ele está dentro do Plano Nacional, né? Exato, nós trabalhamos, e a ideia é também, porque o Plano Nacional de Bioinsumos funciona só na língua portuguesa, né? Sim. O que é interessante hoje em dia, o Brasil, como eu falei, sendo um polo tecnológico, né, na região, também é considerado um polo muito importante tecnológico para bioinsumos. Okay. De fato, temos mais de 600 bioinsumos já no mercado, e obviamente isso também abre essa parte de visibilidade também para que os países da região, né, consigam ver quais são os bioprodutos que o Brasil tem, e vai abrindo até portas para novos mercados, né? Então, Perfeito. é bem interessante como essa dinâmica vai funcionando. Muito interessante. Então, quer dizer, os trabalhos, vamos lá, nós estamos selecionando projetos técnicos, científicos. Isso. Estamos falando de controle biológico clássico, controle biológico aplicado, natural, enfim. Eu queria que você desse algum exemplo para a gente, aqui no Brasil, de algum trabalho efetivo, mas vamos pensar assim na parte técnica, mas de campo. Isso. Dentro das colaborações que a gente vem tendo com as universidades, como eu falei, CAVI trabalha com a comunidade científica. O Ministério da Agricultura é sempre nossa porta de entrada. Tá. Aqui no Brasil, trabalhamos de forma muito bem coordenada junto com a Embrapa, né? E a Embrapa tem as diferentes unidades. Né? Ali temos pragas de alta importância para a nossa região, como a Spodoptera frugisperda, né? Dentro do complexo Spodoptera, ali que hoje obviamente afeta algumas commodities de importância, milho, soja, dentro do Brasil. E a ideia era justamente trabalhar com a comunidade científica para avaliação, né, e revisão também de alguns desses inimigos naturais. Eu discuti até com alguns dos especialistas, o Dr. Parra, o Dr. Adenei Bueno, que formaram parte dessa equipe, né, avaliando diferentes inimigos naturais, com foco em Spodoptera frugisperda, que a última revisão, ou bioprospecção realizada, foi feita lá nos 80, 90, pelo Dr. Ronald Cave, e não incluía, na verdade, a América do Sul. Estava incluindo basicamente a América Central, e é uma praga de alta importância. Eu sempre brinco falando, se você viu milho e não encontrou Spodoptera, é porque possivelmente não era milho que você tinha na frente. Verdade. Porque onde você for, sabe, nas Américas, sempre é uma praga de bastante importância. Então, dentro dessa colaboração, o que a gente procurou foi tentar avaliar, revisar o complexo de inimigos naturais, né, para o Brasil, fazer essa atualização. Macro e microbiológicos. Macro e micro. E daí, justamente, veio esse interesse também de poder ver e recolher dentro do campo o que a gente tinha, né? Foi bem interessante, junto com a UFPR, né? O Dr. Hamilton, que também trabalhou junto com a gente. Foi bem legal ver também até algumas espécies novas, né? Que foram encontradas ali. Obviamente, tem agroecossistemas na parte do sul do Brasil, que são bem interessantes para a parte de avaliação dos inimigos naturais presentes, né? No agroecossistema, enquanto temos outras áreas, né, centro-oeste, por exemplo, que são já áreas de maior extensão com uma única commodity, que às vezes é um pouco mais desafiante devido às condições, né, da produção agrícola nesses lugares. Então, foi bem legal também poder avaliar a equipe de SAUC, junto com a equipe também da UFPR. Quantas pessoas envolvidas num projeto como esse? Eram bastantes, porque tínhamos estudantes também, né? E tínhamos o que chamamos também de cofinanciamento vindo das diferentes agências. Por exemplo, cada estudante podia ter cofinanciamento, né, dentro do que era a bolsa, e a gente dá então essa contribuição para tudo que é a parte de materiais, o que se requer, né, a nível de laboratório e campo para fazer as avaliações. Uma das últimas avaliações bem interessantes foi através de Telenomus remus, né, e poder ver justamente o material que temos no Brasil e que está sendo avaliado no Brasil, e comparar um pouco com os resultados que vêm da América Central, da América do Sul, onde a gente vê que esse parasitoide em específico, né, parece ser muito mais agressivo do que a gente tem dentro... Do que o Trichogramma preciosum, por exemplo.
porque funciona de uma forma diferente, né? Que no caso do Telenomus remus, ele vai, o parasitoide na camada de ovos, ele já vai para a parte mais interna, enquanto o tricograma, ele já fica na parte mais superficial. Mas a conjunção de ambas espécies, a gente tem alguns trabalhos realizados no Brasil, tem um bem interessante de uma das professoras da Unesp FCA, a doutora Regiane Bueno. Muito interessante também ver esse trabalho que foi organizado, porque ali eles mostram com evidência científica, né, a importância dessa interação, né, como se complementam, né, as duas espécies, e obviamente o porcentagem de parasitismo é muito mais alto. Mas além desse grupo de parasitoides de ovo, também foram avaliados parasitoides larvais, né, para Spodoptera, justamente para a parte do que era controle biológico clássico, porque era para ser levados da nossa região para outras regiões, né, como África e Ásia, mas também para ser aplicados na nossa região em programas de controle biológico por conservação, ou conservativo, como falamos no Brasil. E como é que está a abrangência dos estudos relacionados aí ao posicionamento dentro da programas de manejo de pragas? Como é que está o MIP dentro da CAB? Muito importante também, Marcelo, porque dentro do que a gente vê para o crescimento, quando eu comecei a estudar controle biológico, lá em 1999, era bem interessante porque éramos o grupo com menos dinheiro dentro da APG. Você vê que quem trabalhava com químicos normalmente era o patinho feio ali, o controle biológico. Eles tinham muito mais recursos, nós temos quase recursos, e às vezes viam a gente como assim, como poetas, né? A gente está poetizando. Conheço bem essa história. Né? O que poderia ser feito, sabe? Assim, se era aplicado. E eu acredito que o que a gente vê no momento, esse crescimento na utilização desses agentes de controle biológico, tem muito a ver com a integração do controle biológico dentro das práticas nos programas de manejo integrado de pragas. Para mim, isso tem sido fundamental. Obviamente, também no caso do Brasil, com todos os desafios que temos, né, de grandes áreas, até para a parte de transporte, né, desses inimigos naturais. Veja que a parte da tecnologia aplicada hoje em dia, estamos vendo aplicações via drone, né? Então a gente tem avançado muito, né, tanto na parte de utilização quanto a parte de políticas e regulação, que vem também a favorecer, né, o controle biológico como um todo. Aqui você acabou de falar, né, justamente do Plano Nacional Programa Nacional de Bioinsumos, que vem sendo replicado, né, na América Latina. Temos o Programa Nacional de Bioinsumos também no Uruguai, Argentina e outros países vêm se aderindo, então, também a essa iniciativa, né? Então, eu acredito que, desculpa te interromper, a CAB ela tem esse papel importante de tentar replicar programas de sucesso em países distintos. E aí você tem a colaboração, o intercâmbio nas diferentes regiões. Exatamente. E sempre, como organismo internacional, o Ministério da Agricultura vai ser nossa porta de entrada. Perfeito. Né? Cada ministério tem o braço, né, de pesquisa, e tem o outro da parte já de regulação. Né? No caso do MAPA, que regula todos os bioprodutos químicos, né, comercializados dentro do país, mas também tem Embrapa, né, no caso do Brasil, que é já a instituição já que lidera a parte de pesquisa dentro do Ministério da Agricultura. Isso se replica nos países da nossa região. Algo que é muito interessante, Marcelo, quando a gente dissecta a América Latina como um todo, é que eu acho que dificilmente você vai achar um Ministério da Agricultura, um país, onde não se dê prioridade a aumento, né, da produção sustentável a nível de campo. E nesse contexto, obviamente, manejo integral de praga, uso de controle biológico são ferramentas fundamentais, né, na organização desses pacotes, né, tecnológicos que são levados para os produtores. Então, CAB tem esse desafio. Por um lado, poder transferir o que temos evidência para ser transferido. Né? Agora estamos em um processo também de revisão dos botânicos, né, as dosificações dos botânicos, porque é um mundo enorme e ainda um potencial grande que talvez no futuro possa ser explorado em conjunto, né, e ser utilizado em conjunto, como vimos a gente em alguns desses programas de manejo integrado, junto com controle biológico, né, com os agentes de controle biológico e outras práticas ali dentro desse contexto de manejo integrado de pragas. Pensando então no MIP, o MIP ele é a integração de diferentes ferramentas, né, táticas dentro de uma estratégia que começa com monitoramento. Todos nós sabemos, aqui a gente tem falado bastante de MIP. E a agricultura regenerativa, como é que fica dentro desse cenário?
Eu sempre falo que a agricultura regenerativa e produção sustentável, estamos falando basicamente dentro das mesmas práticas muito semelhantes, que basicamente a gente garantir né, que a gente está utilizando o recurso solo, por dizer, dentro do processo agrícola, mas estamos conservando, tentando né, aplicar algumas práticas justamente para dar tempo a que ele também tenha essa recuperação e regeneração né, justamente dos micro-organismos que conformam né, esse contexto ali do solo. Perfeito. Mas a parte de produção sustentável igual, assim, a gente vem trabalhando com práticas, eu falei de controle biológico por conservação, né? É bastante interessante e muito ignorado também, e que vem ajudando muito o controle biológico aplicado. Sabe, quando a gente vê a interação dessas práticas conservativas versus né, a aplicação do que a gente tem disponível no mercado, assim, a gente vai abrindo até mais portas né, para que esse bioproduto realmente exerça o papel dele a nível de campo e que o produtor se sinta mais confortável também. Porque no começo, eu acho que a grande dificuldade, assim, especialmente dos produtos macrobiológicos, era que o produtor talvez não tinha essa familiaridade né, de trabalhar com parasitoide, que ele dificilmente consegue enxergar. Né, e ele fala, mas como que esse parasitoide mínimo? Exato. Ele vai ajudar de super diminuto para uma lagarta grande que eu estou vendo a nível de campo. Né? Acho que a gente já vem ganhando espaço né, em esses programas bem-sucedidos, apresentar isso para o produtor e que seja factível do ponto de vista econômico, sabe, que ele consiga aplicar, mas que também seja, ele, por um lado, consiga custear né, arcar com todos os custos né, de compra e aplicação desses bioprodutos, acho que tem sido um fator determinante. E cada dia aumentamos, né, desde o ponto de vista do diferentes bioprodutos a nível de campo, né, de insumos, mas também vem sendo um pouco mais fácil né, para um produtor, especialmente quando vemos os pequenos, medianos produtores, né, que dito seja, são os que têm nas mãos né, o que a gente chama de segurança alimentar. Exatamente. Agora tem um ponto importante. Quero pegar um gancho da sua fala, né? Então, o controle biológico aplicado hoje tem crescido. Você trouxe isso no primeiro momento e faz todo sentido. Aumenta o número de empresas, produtos registrados e tudo isso leva a que o produtor tenha mais acesso aos biológicos, né? Quando nós começamos a trabalhar com biológico também, aqui na Pramip é 19 anos atrás, 2006, esse ano completamos 19 anos. Mas eu também trabalho com biológicos desde 95. Começou um pouquinho antes 95, na graduação, né? No início da graduação tive sorte lá de encontrar a entomologia e depois o controle biológico, mas naquela época não era 95 não, viu? Depois, em 2006, o produtor falava assim, eu sempre repito isso, tudo quanto é canto, eu sempre quando falo, tenho a oportunidade de falar dos primórdios, o produtor falava o seguinte, tem tanto bicho aqui na minha roça, você vai trazer mais bicho? Então tinha essa percepção de que tudo é negativo, né? E a gente teve uma mudança dentro desse processo. E olha que interessante, com o crescimento agora do interesse, um maior entendimento, claro, a necessidade ainda de transferência do conhecimento técnico, científico, num posicionamento, né? Ajuda muito o agricultor. Mas você trouxe um ponto aí, que é o meu gancho, do controle biológico por conservação. Você está certa, Elis. A gente tem problemas com relação à introdução de macrobiológicos. Shelf life é um dos aspectos. Você tem as vespinhas que duram 7 dias. Quer dizer, em 7 dias ela tem que ser produzida e entregue ao produtor. Né? Ela tem que estar lá no campo. Então é um ponto, e o Brasil tem um país que tem dimensão continental. Então como é que nós temos vários problemas relacionados à logística e tudo mais. Com microbiológicos nem tanto, porque estão muito mais, assemelham-se à aplicação com os químicos, então é mais fácil. Então, fomentar o controle biológico por conservação, especialmente para os macrobiológicos e outros micro-organismos que ainda não foram multiplicados ou ainda não existem processos adequados para a fabricação, é extremamente importante. Você tem razão, esse é um assunto que tem ficado à margem das discussões, mas que tem que ser incorporado lá no campo, dando a visibilidade para o agricultor, né? Eu acho que esse é um ponto importante. É muito importante. A gente, até quando vemos em casos específicos, a gente falava de Spodoptera, do complexo. Quando você usa, por exemplo, parasitoides de ovos comercialmente disponíveis, mas você também tem ali o reservatório do que você tem no agroecossistema naturalmente, e que o que
escapou daqueles ovos, se transforma já em larva, e ver que tem os parasitoides larvais que possam vir a regular o que ficou, é fantástico. Quando você vê os resultados, infelizmente, como falei no começo, nossa região, eu falo que somos abençoados, né? Falam que Deus é brasileiro, falam que Deus é latino-americano. Porque o que temos de biodiversidade é enorme, assim. Eu acabo de voltar da Costa Rica, né? Um país que, se você vê também como é a parte de produção agrícola, parece um pouco mais fácil, né, de você aplicar controle biológico nesse contexto em que eles produzem ali, né? Não são tão grandes áreas e é bem biodiverso em todos os sentidos, né? Temos sempre como uma população já diferenciada ali ao redor do que a gente tem das espécies arbóreas, que aqui a gente, infelizmente, em alguns lugares não temos essas condições, até pelo grande que é nossa, como você falou, né? Um país já de tamanho continental. E assim, mas hoje em dia, como eu falei, apesar de não termos assim alguns agroecossistemas um pouco menos favoráveis, né, para essa conservação, a ciência vem abrindo portas. E o convite é justamente esse, viu, Marcelo? Nós temos hoje em dia desafios enormes. Estamos falando das mudanças climáticas. O ano passado eu tive a oportunidade de participar da COP16 em Cali, e era assim bem esperançador. O fato dos países se juntarem para nós trabalhar com essa ameaça grande que temos na frente, porque justamente se vemos a nossa biodiversidade sendo diminuída, afetada, né, por condições climáticas extremas e eventos extremos, é importantíssimo ali a participação da comunidade científica. Então eu sempre falo, grandes desafios requerem de cooperações fortes, de trazer o setor público a trabalhar junto com o setor privado, né, de compartilhar dados, que isso é algo que a gente vem falando muito, né? A empresa privada maneja dados muito ricos, mas infelizmente pelo corporativo, pela retém essas informações. Exatamente, onde o setor público ainda está procurando os recursos, né, para a gente poder chegar a ter dados. Dados são fundamentais, né, na toma de decisões, nos ajuda a não ter suposições, senão evidências do que a gente está observando a nível de campo. Esse é um belo ponto, muito importante. Interessante. Agora, mudanças climáticas já não é mais ameaça, é real mesmo. E a situação é grave, porque você aumenta a proliferação de pragas no campo, é difícil ajustar os inimigos naturais dentro desse contexto. Exatamente. Então, novas pesquisas têm que ser realizadas. Nós estamos falando de cooperação técnica. E onde entra o produtor aí? Em que momento o produtor começa a ter acesso às pesquisas realizadas? Exato, muito importante. Eu falo que eu sou apaixonada pelo que eu faço, justamente, Marcelo, porque eu venho de uma zona agrícola. Sabe, meus avós também plantavam milho. E sempre escutava, né, a gente chamava em espanhol el gusano cogolleiro, como chama Spodoptera fujispera. Sempre era o tema de conversa na nossa mesa, porque aumentavam as populações, acabava, né, com a produção agrícola, e isso para um pequeno produtor significa que você vai levar menos comida para a mesa da sua família, né? Então, a beleza da parte de trabalho de cooperação internacional é justamente chegar a quem mais precisa de informação, que são nossos produtores, mas não só liberar a informação, sino ajudar ele a entender processos que às vezes damos como por entendidos, né? Por exemplo, o controle biológico são processos biológicos, né, naturais, que têm que ser entendidos antes para você poder ver o efeito, né, desse agente de controle biológico a nível de campo. Então, o que a gente faz, além da recopilação de evidências, né, e também como a gente apresenta essa informação para os produtores. Né? Como engenheiros agrônomos, não somos treinados como transferencistas. Embora eu tenha que dizer que nem você é excelente transferencista, vendo o podcast, não, Marcelo? É uma das formas, a gente vai se moldando às necessidades, né? Mas é tão importante, Marcelo, porque também ver como a gente pode falar a língua do produtor, sabe? Às vezes chegam especialistas já com aquelas palavras já mais técnicas que o produtor tem dificuldade até de seguir ou de entender. Então, é parte do que a gente faz através de uma equipe de monitoramento e avaliação. Então, nossos programas sempre têm a equipe especialista para ver até como a mensagem está chegando, avaliar se a mensagem
aprendizagem é eficiente, o produtor deveria ser capaz de replicar essas práticas a nível de campo. Se ele não consegue replicar, teríamos que revisar como isso está sendo apresentado. E existe algum método, alguns métodos que vocês têm recomendado nesse processo? Há um método que eu gosto muito e que vem dando resultados grandes, e justamente através dos líderes comunitários, né? A gente vê que em cada comunidade agrícola você acha um produtor que sempre é o líder, que organiza, que chama a comunidade. E tem uma metodologia que a gente chama de produtor a produtor. Então, a gente sempre o foco são esses líderes comunitários que nos ajudam. Então, ele é treinado, né, em todo o processo, né, da tecnologia que a gente quer transferir, e garantimos então que esse produtor, na sua linguagem, né, porque ele é local, é um produtor local, ele consiga transferir essa informação para outros produtores. É muito mais eficiente. Aqui, se um cientista vem e fala com as nossas palavras técnicas, aqui um produtor vem e fale da sua própria experiência. O produtor é muito visual. Né? Esse realmente funciona, ele vem em campo. Os resultados, ele vai querer aplicá-los, né? Porque vai entender melhor como se faz. Exato. E é um peer, né? Que a gente chama, né? É um colega ali de campo que está mostrando para ele os resultados, os benefícios e até benefícios socioeconômicos que a gente vem dando seguimento através dessa equipe que nos ajuda. Grande parte do que a gente faz, Marcelo, a gente vê muitos programas lindos, muito bem implementados, mas sem documentação. E sem documentação a gente não tem como replicar, né? Saber como foi feito, qual foi o resultado, quais foram os fatores por trás desse resultado. Né? Infelizmente, na América Latina, a documentação é muito escassa. A gente faltam registros. Faltam muitos registros. A gente teve a grande empreitada, sabe? Nos entregaram em Helsinki, no Congresso Internacional, um grupo de cientistas. Decidimos trabalhar em algo que a banca estava solicitando. Era, como banca, eles queriam saber de números. Nós estamos falando que controle biológico, manejo integral de pragas, né, vem a contribuir dentro do que são tecnologias verdes. Mas cadê os números? Que comprovem que realmente essas tecnologias estão causando um impacto socioeconômico a nível de campo. Ali nos deixavam meio que desarmados. Né? Ali começamos um trabalho de mais de 3 anos em recopilação de boletins, tudo que tivesse escrito em espanhol, português, inglês, né, até francês. Nossa região, quando falamos do Caribe e América Latina, somos bem diversos em termos de língua. Né? E poder levar isso a uma publicação científica que mostrasse o que a gente tem, né, de evidências que a gente vê a nível de campo através desses programas implementados. Então, foi bem satisfatório ver a publicação depois de tantos anos A publicação de saiu quando? A publicação saiu o ano passado. São os benefícios socioeconômicos, né, relacionados à implementação do controle biológico na América Latina. Então, o foco foi a América Latina, mas, obviamente, vendo modelos, né, do que está funcionando também na América do Norte e em outros continentes. Né? É isso. Você me lembrou uma coisa. Você sabe que aqui nós trabalhamos com a cultura do tabaco também. Isso. Né? São pequenos produtores, na região, especialmente na região sul do país. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então, e lá são muitos produtores. E a gente trabalha lá desde a produção de mudas. Né? E nós tivemos que encontrar um produtor que nos ajudasse a transferir o conhecimento. Tem um produtor lá que ele consegue falar com tudo. Você foi falando e eu lembrei exatamente desse caso. E aí que o trabalho começou a ser bem feito. Primeiro porque existe credibilidade com relação a essa pessoa. Né? O líder, ele é um líder e todos o reconhecem, então existe uma credibilidade muito forte. Ele sabe falar a língua do produtor. Isso, e aí funciona. Mesmo com ácaros predadores. Foi com ácaros predadores que Essa parte é a beleza, né, da gente treinar os líderes comunitários. É muito mais fácil essa entrada dessa transferência de informação na comunidade agrícola. A gente tem vários casos também reportados para tabaco. Eu tenho muito carinho pelos produtores de tabaco, porque eles também produzem muitas outras culturas, não é só tabaco. Culturas, né? Exatamente. Você veja que são tem pequenos tabaco, produtores. porque é como a cultura que dá o cash, né, que eles conseguem também vender, mas também tem várias outras culturas que são plantadas.
Ali no Rio Grande do Sul, né, tem Santa Cruz do Sul, e várias áreas ali que são de tabacaleiras, que a gente fala por excelência, né? Então, a gente vê essa integração também, tem essas commodities, né? E a importância do manejo integral de praga. De fato, tem um programa super lindo também aplicado para tabaco no Brasil, que acho que foi lançado pela Phyllis Morris no passado, que era para manejo integral de pragas. Eu gostava que eles sempre estavam... tem uma cartilha, né? E eles estavam com um carro, que era o carrinho MIP. E onde esse carrinho MIP ia andando, ele ia dando assessoria técnica para os produtores. Acho que na parte do setor público poderíamos inventar algo parecido, né? Para poder chegar a essas áreas adaptar, mais remotas. Né? Trazer para novos projetos. Deixa eu te perguntar, PlantWise. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse programa, que é uma das referências da CAB, né? Exatamente. E você, quando começa a falar, você vai falar, isso se escuta como PROMIP. Porque, basicamente, o que procuramos dentro do PlantWise também, igual, trabalhamos junto com diferentes setores, a nível nacional, setor público, setor privado, né? Instituições chaves, tanto da parte acadêmica, quanto a parte também de distribuição e comercialização dos insumos agrícolas em geral. Trabalhamos dentro do que é o contexto de manejo integral de culturas, né? Revisando bem até alguns aspectos dentro desse manejo, né? Às vezes até densidade de plantas pode ser o que tenha já ocasionado o problema fitossanitário, né? Então revisamos basicamente o contexto inteiro para depois entrar na parte de fitossanidade, né? E toda a outra parte de sustentabilidade que já envolve a parte do solo, né? Então o grande foco do PlantWise está justamente nisso, em a gente poder levar tanto para técnicos quanto produtores e armar os pacotes tecnológicos em base a essas tecnologias, né, sustentáveis, a tecnologia verde, como o manejo integral de pragas, dentro dele o controle biológico, o controle etológico, boas práticas agrícolas. E esse é um programa que ocorre em quantos países? 34 países. Exato. Aqui no Brasil, a gente teve o piloto lançado com a Embrapa Agrosilvipastoril, né, a Emater também ali, a Universidade ali de Mato Grosso, né, Federal de Mato Grosso, e normalmente você vê essa articulação. Né? Aí estava MAPA, obviamente, porque MAPA é quem dá a regulação, e a gente segue exatamente dentro das recomendações, porque o que é armado é um pacote tecnológico em base a manejo integrado, né, de pragas e doenças, e ali temos que seguir as recomendações do que está disponível a nível de cada país. Com uma grande observação, né? Na parte dos químicos convencionais, né? Ali a gente então trabalha com aquelas faixas menos impactantes, né? A gente segue tudo que temos nas convenções de Estocolmo, diferentes convenções internacionais sobre o que a gente chama padrões de que vem da LBC, né? Exatamente. E ali então trabalhamos basicamente dentro do que é o contexto sustentável. Então moléculas que venham a ser utilizadas de menos toxicidade, mas alta eficiência, né? Elas são aplicadas e sempre muitas pessoas falam, mas Eli, estamos falando de manejo integrado, não deveria ter zero químico. Eu falo, eu bem que queria chegar até lá, mas na realidade, no campo, Marcelo, você veja, para uma única commodity você vai ter um complexo de pragas e doenças. Exato. A gente às vezes tem um controlador biológico para o problema principal, mas temos um monte de outros problemas fitossanitários que precisa ser atendido. Então, eu acho que a beleza desse trabalho é trabalhar com o poder residual que me otorga, né, está sendo entregue através da aplicação química e poder ter minhas intervenções biológicas, né? E isso vem sendo avaliado, ajustado, porque cada país é diferente. Estava falando agora de Costa Rica, mas trabalhamos na Bolívia, em diferentes países, Brasil, veja como o contexto é completamente diferente, assim, eu quero trazer o que deu certo naqueles países para o contexto brasileiro. Então, precisa de muita adaptação, né, e ajuste até para o que está disponível no mercado, na zona rural, X do Brasil, sabe, assim, porque às vezes o que está na capital não é necessariamente que você vai ter maior acesso quando você chega na zona rural, né? Exatamente, falta essa, tem que ter essa conexão, né? Isso é extremamente importante. E falando em conexão, o pesquisador que está nos acompanhando aqui nesse episódio, como é que ele encontra oportunidades para trabalhar e colaborar e contribuir com todo esse cenário? Existem editais? De que forma? Como é que ele encontra essas informações? Especialmente pesquisadores, né? Que a gente assim, é muito conhecido graças às publicações do CAB. Temos CAB Abstract, que no nosso tempo era tudo em papel, Marcelo. Verdade. Agora é tudo digital, pelo menos já avançou. Olha, saudade daquele tempo que a gente ficava na biblioteca lá. É verdade.
pesquisar o que aqui a gente ficava busca. direto na biblioteca. Hoje em dia passou a ser tudo digital, né? Temos todos os nossos livros digitais, o compêndio de proteção de plantas, muito utilizado tanto pela comunidade científica, professores, pesquisadores, tanto quanto pelos reguladores, né? Que ali temos tudo que é a parte de análise de riscos de pragas, né? Justamente para ajudar dos processos que são bem complexos, né? Até de priorização de pragas e doenças para cada país. Então, dentro do que a gente faz, os pesquisadores são fundamentais. Por isso eu falei que nós trabalhamos muito próximos, né, da comunidade científica, tanto que muita gente nos pergunta por que vocês estão em Botucatu e por que vocês não vão para Brasília, né? Embora agora em Brasília temos também Embrapa, Senargem, temos, mas aqui em São Paulo a gente tem algumas das universidades irmãs, né? Tanto a Unesp, né? A Unesp Jaboticabal, Unesp Botucatu, com Jaboticabal já temos alguns projetos de cooperação, né? Através do Dr. Ricardo Polanski, né? Para a parte de microbiológicos e a Universidade de Stirling, né? Que foi uma das últimas colaborações. E aí essa aproximação também, cabe também ajuda do ponto de vista de ser ponte entre pesquisadores tanto da América Latina quanto pesquisadores a nível mundial dentro da nossa rede, né? Assim que nesse projeto de cooperação, né, que era justamente para manejo de resistência a lepidópteras, né, justamente como elas desenvolvem resistência para inseticidas e outros produtos, era justamente avaliar essa colaboração de resultados científicos dentro do Brasil, em controle biológico microbiano, a Universidade de Stirling e o grupo de CAB de biopesticidas que está na Inglaterra. Então, nós também funcionamos como ponte também, né, de interconexão desses pesquisadores. Assim que deixo aí o convite, né, para quem nos está assistindo. Nós somos super abertos, né, também para reuniões e para avaliação também de temas, né, para desenvolvimento de novos projetos de cooperação. Ok. E as demandas também vêm dos países, né? Exato. Está muito relacionado, por exemplo, agora temos muitos editais que o foco maior é mudanças climáticas. E como a agricultura pode se adaptar ou mitigar, né, esses impactos que a gente vem observando, né, na nossa região. Então, ali a comunidade científica também tem a oportunidade de apresentar soluções potenciais, né, para esses desafios maiores que a gente vê a nível de campo. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Aqui a gente fala muito, um grande desafio para mostrar para nós lá, consumidores, aí quando falamos de manejo integrado, uso de biológicos, e até para a valorização do agricultor que vem buscando, né, a sustentabilidade no campo. Tem muitos agricultores, a grande maioria, né, todos querem produzir e produzir bem. Exato. Ninguém imagina, ninguém quer levar um produto, um alimento contaminado, Exato. Ninguém quer isso, né? Mas o principal ponto é a comunicação entre o produtor, o varejo e nós consumidores. Deixa eu aproveitar você aqui que está trazendo o olhar da ciência. E como é que fica a comunicação do pesquisador, da ciência, do cientista com as necessidades no campo? Porque existe esse ponto que é extremamente importante. Você já tocou em alguns aspectos na sua fala, porque você colocou a extensão no meio disso aqui, dessa comunicação. É que é fundamental, né, Marcelo? E às vezes, quando a gente compara com outras áreas, vamos falar ciências médicas, ciências de computação, você vê como as tecnologias geradas chegam super rápido, né, na pessoa que está utilizando essa tecnologia. Sim. Na parte agrícola, eu falei de Spodoptera, por dizer uma das tantas pragas importantes que nós temos na região, e às vezes vemos tantas teses, trabalhos científicos sendo publicados e tampouco que chega nas mãos dos produtores, ou que pelo menos eles nem conhecem que existe. Então, eu acho que temos a obrigação, sabe, de nós também, assim como as ciências médicas. Em cada hospital você vê a medicina que foi lançada, a vacina que foi lançada. Covid nos deu um bom exemplo disso, né? Como a ciência respondeu, né, de forma pontual para essa grande ameaça que tínhamos, né, a nível mundial. Mas para a parte agrícola ainda falta muito trabalho. E você tocou um ponto muito importante, que é a comunicação. De fato, o CAB agora tem um grupo de jornalistas, de fato, ajudando ao cientista a como nós temos que apresentar resultados para diferente audiência. Né? Porque parte dos cientistas também temos essa responsabilidade de mostrar para os decisores, né, lá em Brasília ou nos países diferentes da região, né, que estão tomando decisões em base a evidências científicas, de ver como podemos falar a língua
né, dos decisores para mostrar evidências científicas robustas que possam ser apresentadas como soluções potenciais de problemas pontuais que temos no Brasil, mas também como levar isso para o usuário final, que é o produtor, de uma forma fácil, né, pragmática, e é justamente isso. O assunto é o mesmo, mas a comunicação mas a audiência é diferente. Eu falei da banca, né, querendo também financiar biofábricas, por exemplo, na América Central, e falando mais, cadê das evidências? Então, como comunidade científica, chegamos a falar a língua, porque aí estamos falando do setor privado. Sim. O setor privado, a diferença do público, eles vão contra relógio. Eles me dão meia hora e em meia hora, Marcelo, eu tenho que mostrar todas as evidências científicas, né, que eu tenha numéricas e convencer que aquilo é o que eu estou trazendo de forma pontual. Eu não posso ir pelos cantos, tenho que levar algo já pontual para responder perguntas. Então, acho que ainda falta muito treinamento. Como falei, assim como os engenheiros agrônomos não somos treinados como transferencistas, os cientistas agora temos que aprender, né, como transferir e mostrar dados e essas potenciais soluções, né, para diferente audiência. E o produtor é fundamental. Eu gosto muito de alguns modelos. Tem pessoas que sempre me perguntam, Yelixa, para extensão, o que você viu que funcionou bem? Olha, eu gosto muito do modelo chileno. O modelo chileno, obviamente, o produtor, como falamos em termos coloquiais, é a galinha dos ovos de ouro. Né? Ele está produzindo divisas que vêm para o país. Né? Então, a atenção dada ao produtor, especialmente os pequenos, medianos, grandes, é muito forte. Então, para você ter ideia, agora a gente estava revisando o orçamento nacional para extensão, para a parte de transferência, era muito maior do que aquele dedicado só para a parte de pesquisa. Pesquisa também era forte. A extensão até excedia a parte de pesquisa a nível nacional. Então, e por que disso? Por exemplo, digamos, você hoje em dia é um produtor de subsistência. Subsistência, que quer dizer? Você é pequeno, você vai produzindo, né, vai trocando alimentos com outros da comunidade e você subsiste com isso que você produz. Depois vem aquele produtor que chega ao mercado local. E aí ele vai crescendo. Do local vai para nacional, nacional pode chegar já a tudo que é a parte de comércio internacional. O sistema de extensão, ele vai te arrastando junto. Começo com você hoje na linguagem do que você conhece como subsistência. Depois você passa para outro pacote. Você fala, não, já Marcelo, ele já está produzindo tanto para subsistência como para o mercado local. Ele passa para outro pacote de extensão. Ele já não é do meu. Ele já tem que ir a conhecer parte do mercado local. Depois que você maneja o mercado local e já passa para o mercado nacional, você já é uma microempresa. Você passa a outro nível. Então, outro pacote de extensão tem que ser aplicado no seu caso. Até levar você na parte já de comércio exterior. Aí você já está vendo já SPS e outros processos, né, necessários dentro dos processos de... E foi necessário passar de um ponto para o outro. Exatamente, né? Mas eles fazem de forma gradual. De tal forma que acompanham o produtor desde subsistência até ele ser considerado um microempresário. No Brasil temos casos excelentes, também feitos através da cooperação brasileira ABC. Eu sempre falei, eu gostaria muito de ver o ABC documentado, porque o impacto não tem sido só no Brasil. A cooperação brasileira vem causando impacto na África, na América Central. De fato, anos atrás, em 1999, junto com o Dr. Abel Rebouças, vi um dos programas de cooperação que por ali me apaixonei pela cooperação internacional. E foi através justamente da UESB, na Bahia, né? Vendo justamente produtores de subsistência que começavam a dar os primeiros passos graças à universidade e ao trabalho do Dr. Abel Rebouças, justamente a entrar dentro do que era a parte de produção de frutas tropicais. E hoje em dia, Marcelo, eu voltei anos depois, eu estava vendo aqueles pequenininhos produtores que estavam ali começando, já eram empresários. Senhores empresários manejando cadeias de comercialização de frutas tropicais para a Europa e diferentes lugares a nível mundial. Então, bem sendo feito esse impacto da a pesquisa. Teoria dentro da prática. Exatamente. Né? Se mostrando super efetiva. Importante. E eu acho que uma vez que o produtor entende, eu falo que o produtor é MacGyver. É o melhor engenheiro que eu já conheço. Sabe? Ele, uma vez que ele entende, ele pode até melhorar, e de fato já aconteceu, de alguns processos de aumento de agentes de controle biológico a nível de campo, ele melhorar nossos protocolos. Né? Então, eles têm um engenho assim. O importante é fazer que ele entenda, né, e ajudar o produtor a chegar até lá. Para mim, isso é super importante. Extremamente importante.
Elitza, nós estamos quase no finalzinho da nossa conversa, passou muito rápido. Muito rápido. Mas olha que interessante, você está trazendo, né, aqui para todos nós informações que são preciosas e muito importantes. Por quê? Elas estão sendo compartilhadas com diferentes públicos. Então, dentro da cadeia aqui, nós temos desde o produtor, como nós já falamos, o varejo, tem pesquisadores, tem Ministério da Agricultura está conosco, então, e também, né, o consumidor. Então, olha só, o consumidor, quando ele vai até a gôndola dos supermercados e ele pega lá um alimento, ele não tem ideia, muitas vezes, alguns sim, outros não, né? A gente já falou em outros episódios aqui, ele não tem muita ideia do esforço que é feito pelo agricultor no campo para ter uma produção sustentável. Né? E esse esforço ele tem uma origem. E nós falamos muito das novas tecnologias, falamos de biológicos aqui. Isso. Tem muitas tecnologias da informação que estão entrando, armadilhas inteligentes, Exatamente. aplicação com o uso de drones, e tudo isso veio através da pesquisa. E o mais bonito aqui, né, interessante, é mostrar que essa pesquisa ela é compartilhada. Né? É uma pesquisa que é gerada em uma determinada região, um determinado país, e através de uma cooperação ela se expande. Isso é interessantíssimo. E acho que muitos não têm a mínima ideia, não tinham ideia ainda do que seria, como é que isso poderia acontecer de forma efetiva. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui. Que mensagem? Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui, né, para cada um, né, para os pesquisadores que desejam ver sua ciência aplicada no campo. Exato. Produtores que ainda não conhecem as iniciativas da CAB. E também para nós, os consumidores, que buscamos alimentos seguros e produzidos com responsabilidade. Qual a mensagem que você deixa para esses três públicos? Sim. Eu vou incluir um quarto, se me permitir. Por favor. Eu gostaria também de deixar essa mensagem para os decisores. Sabe, eu acho que o investimento feito muitos anos atrás, em pesquisa brasileira, né? Especialmente quando focalizamos no Brasil, tem resultado em sermos considerados agora um BRICS. Né? E isso não é por sorte. Isso foi através de muito investimento, muito trabalho, muito esforço, muita preparação. Nossos especialistas serão levados a ser expostos, né, a pesquisas conduzidas em diferentes países a nível mundial. Então, existe um esforço, um investimento forte. E eu gostaria de deixar essa mensagem da importância que a pesquisa tem. Infelizmente, a gente vê que sempre que temos recortes orçamentais, a pesquisa é a primeira em sofrer. Tem razão. Pesquisa, educação. E acho que está fazendo muita falta, Marcelo, um plano nacional, né, de segurança, sabe? Basicamente, de termos as colunas de crescimento. E uma coluna de crescimento muito importante é ciência, tecnologia, educação. Se a gente descuidar essas, estamos prestes a nos transformar, sabe, em dinossauros, porque enquanto a gente descuida essas áreas, os outros países continuam avançando. Minha mensagem para os pesquisadores é: não desistam. Apesar de todos os desafios, a pesquisa é justamente que tem a responsabilidade de mostrar soluções potenciais, né, para os desafios que a gente vê, não só no Brasil, sino também em toda a América Latina, né? E é justamente o que vem ajudando a que essas tecnologias verdes sejam, então, incorporadas, integradas dentro dessas práticas agrícolas, e que os produtores consigam, então, ter acesso e a poder aplicar essas tecnologias geradas, né, graças a esses esforços nesses laboratórios e institutos de pesquisa. Para o produtor é agradecer pela persistência, resiliência de todos os produtores, tanto no Brasil quanto na América Latina. Não é fácil ser um produtor e nós precisamos deles. Você imagina um país sem produtores, especialmente os pequenos que sofrem. Imagine, graças a que os pequenos vão gerando, é que a gente tem, então, esse reforçamento, né, da segurança alimentar. E é super importante que nós, como pesquisadores, decisores, setor público-privado, trabalhemos em conjunto para poder garantir que o produtor continue tendo acesso, né, à tecnologia, que consiga ter incentivos, estudar, por exemplo, modelos de incentivos agrícolas que ajudam o produtor a continuar com essa árdua tarefa, né, que é a produção de alimentos ainda em um contexto de mudanças climáticas, de condições extremas, de pragas
pragas e doenças sendo introduzidas. E eu sempre falo, olha, os benefícios principais, se eu tivesse que concluir, desde o que é a aplicação de controle biológico, práticas sustentáveis de controle, se como pesquisadores, como empresa, como instituições públicas, a gente garantir que o produtor tenha acesso a essas metodologias, que o controle biológico continue sendo aplicado, eu falo que todos ganhamos. Exato. Porque nossa mesa não só vamos ter um tomate lindo, sino que vamos ter um tomate, né, limpo. Exatamente. E que vai contribuir, né, tanto na nutrição, mas sem ter os problemas que podemos ter, né, quando temos altos resíduos por desconhecimento. Você falou muito bem, né, Marcelo? O produtor sempre está muito aberto. Só precisamos ajudar ele a que ele entenda as tecnologias, a procurar baixar os preços, né, para poder ele acceder a esse recurso. E como digo, todos vamos sair ganhando, né, com assim, tendo o campo mais limpo, um planeta mais limpo, né, no contexto atual. Isso é interessante. Você colocou um ponto super interessante, porque o produtor tem que ser sustentável. Quer dizer, ele tem que entregar um alimento sustentável, mas para ele o negócio dele tem que ser sustentável também. Exato. Então ele tem que ter acesso às tecnologias, acesso, né, financeiro também, né, tem que receber o conhecimento, abrir as portas para o conhecimento, tem isso também, ele tem que buscar o conhecimento. Nós estamos vendo muitos produtores nesse sentido, né, buscando conhecimento para entregar o alimento seguro, sustentável, lá nas gôndolas, e esse é o nosso objetivo. Exatamente. Iritza, muito obrigado, um prazer enorme tê-la aqui conosco. O prazer Fiquei foi muito todo feliz. meu, Obrigado pela contribuição, por nos inspirar, em mostrar o papel da ciência, da cooperação técnica internacional para a gente, dentro do desenvolvimento de programas de manejo integrado de pragas. Muito obrigada, Marcelo, você pelo convite, e esperamos então ter contribuído, né, para esses diferentes pontos de vista e os diferentes participantes das audiências diversas que temos no podcast. Muito bom, muito obrigado. Passando aqui também para agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou novamente nesse podcast, que teve um assunto tão especial e importante. Então eu convido para que todos acessem episódios que estão lá desde a primeira, segunda temporada, desde maio de 2023, disponível nas nossas redes sociais, nas plataformas de streaming. Então convido a vocês. E na terceira temporada nós lançamos agora lá a comunidade MIP Experience e a plataforma digital MIP Experience, com vários cursos e temas importantes para o agricultor no campo, para o varejo, para nós consumidores. Precisamos entender melhor, é só fazendo, é entender fazendo, né? Colocando a mão na massa para a gente poder ser melhores amanhã. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Você ouviu o MIP Talks, o podcast do MIP Experience, um programa da Promip que conecta o agro por meio da sustentabilidade, inovação e boas práticas. Siga o MIP Talks nas plataformas de áudio e no YouTube. Até o próximo episódio. Bem-vindo à terceira temporada do MIP Talks, o podcast oficial do programa MIP Experience. Aqui você encontra conversas com quem está transformando o campo e o mercado por meio do uso correto de biológicos, boas práticas agrícolas e inovação sustentável. Acesse mipexperience.agr.br e saiba mais.